Olá, bem-vindos a esta aula, onde nós iremos tratar dos teoremas das bissetrizes interna e externa. Esse teorema já poderia ter sido deduzido a partir do momento em que nós já dispunhamos da lei dos senos. Por exemplo, vamos considerar um triângulo ABC, cujo lado de medida A é seccionado pela bissetriz do ângulo do vértice A em dois segmentos aditivos M e N. Aqui é importantíssimo salientar que a bissetriz, e esse aviso já não é a primeira vez que eu dou, ela não necessariamente corta o lado oposto em dois segmentos congruentes. Isso só acontece, como já falamos, em casos extremamente particulares. Como sempre estamos fazendo, vamos chamar a medida do ângulo do vértice A de alfa. Então, se a partir do vértice A foi traçada uma bissetriz interna, ela terá de dividir o ângulo do vértice A em dois ângulos de medidas iguais e iguais a alfa sobre 2. Eu vou dar um nome para esse ponto aqui. Vou chamar de P, por exemplo. Vou dar o nome também para a medida deste ângulo. Vou chamar, por exemplo, de φ. E como consequência, a medida deste daqui será π menos φ. Agora vamos trabalhar com a lei dos senos no triângulo ACP. Reparem, a lei dos senos no triângulo ACP, ela nos diz que se eu dividir o seno de alfa sobre 2 pelo comprimento do lado oposto, isso vai dar igual ao quociente entre o seno desse outro ângulo e o comprimento do lado oposto. E uma outra forma de escrever isso pode ser essa: M está para B, assim como seno de alfa sobre 2 está para seno de φ. Vou usar agora a lei dos senos no triângulo ABP. Vejam, nós podemos escrever que o seno de alfa sobre 2 pelo comprimento do lado oposto, que neste caso agora é N, isso vai ser igual ao seno de π menos φ sobre o comprimento do lado oposto a esse ângulo. Acontece, entretanto, da trigonometria, que seno de π menos um ângulo é o seno desse ângulo. Então nós temos seno de φ sobre C. E desta relação, nós podemos, em particular, concluir, por exemplo, que N está para C, assim como seno de alfa sobre 2 está para seno de φ. Agora vejam, essas duas relações em conjunto nos trazem o seguinte: tanto M sobre B quanto N sobre C são iguais à mesma coisa. Então eles são iguais entre si. M está para B, assim como N está para C. Essa é a tese daquilo que costumamos chamar de teorema da bissetriz interna. Se a bissetriz interna AP divide o lado de comprimento A em dois segmentos aditivos de comprimentos M e N, então acontece essa relação importante aqui. Vale ressaltar que vale a recíproca também, que é um resultado que, inclusive, eu até recomendo fortemente que você tente provar. Se por acaso você tem uma seviana que faz dois ângulos de medidas, digamos, θ e lambda, com esses lados B e C, e os segmentos M e N satisfazem esta relação,
Então, neste caso, essas medidas serão iguais, ou seja, essa seviana será uma bissetriz, ou seja, isso é a recíproca do fato que acabamos de demonstrar. Recíproca essa, eu repito, que é interessantíssimo que você tente provar por si só. Muito bem, vamos atentar agora para o caso de uma bissetriz externa. Por exemplo, vamos prolongar esse segmento CA e tomar a bissetriz deste ângulo externo aqui. Digamos que ela corte o prolongamento do segmento CB em um ponto que nós vamos chamar de P. Notem que agora o lado de comprimento A foi expresso em dois segmentos subtrativos agora. M e N. Ao contrário do caso anterior, em que a bissetriz AP dividia o segmento CB em dois segmentos aditivos, aqui nós temos dois segmentos subtrativos. M menos N igual a A. Muito bem, vamos chamar de θ essa medida comum que a bissetriz determinou nesse ângulo externo A. Vou chamar a medida do ângulo do vértice B, como sempre, de beta e, portanto, essa medida será π menos beta. Agora vamos atentar para o triângulo ACP, cujo ângulo em A, esse que nós estamos denotando aqui de amarelo, ele tem evidentemente a medida π menos θ. É o que falta a esse θ para completar um ângulo raso. Vou também, como sempre, chamar de gama a medida do ângulo do vértice C. E vou chamar, por exemplo, de Dzinho a medida desse segmento AP, desse segmento de bissetriz. Então, esse triângulo ACP tem lados M, que é o comprimento do segmento CP, Bzinho e Dzinho. Aplicando a lei dos senos nesse triângulo ACP, nós poderíamos, por exemplo, escrever o seguinte: o seno de π menos θ está para o comprimento do lado oposto a ele, assim como o seno de gama está para o comprimento do lado oposto ao ângulo gama, que nesse caso é o D. Por outro lado, nós sabemos que seno de π menos um ângulo é o seno do ângulo. Essa relação, essa igualdade, ela pode, por exemplo, ser reescrita da seguinte forma: D igual a m seno de gama sobre seno de θ. Vou chamar essa relação de relação 1. Vamos agora atentar para o triângulo ABP. E vamos usar a lei dos senos nesse triângulo também. Por exemplo, seno do ângulo θ está para o comprimento do lado oposto a ele, que é N, assim como o seno de π menos beta está para o comprimento do lado oposto a ele, que neste caso é D. E isto aqui, esse numerador aqui, nós sabemos que é o próprio seno de beta, então nós temos isso aqui. E mais uma vez, esta igualdade ela pode ser reescrita de uma outra forma. Por exemplo, D igual a N vezes seno de beta sobre seno de θ.
Essas duas relações 1 e 2 nos dão duas expressões para a medida d. Então essas duas expressões devem ser iguais. Ou seja, o d, que era m vezes seno de gama sobre seno de θ, de acordo com a expressão 1, era também de acordo com a expressão 2, n vezes seno de beta sobre seno de θ. Reparem então que essa igualdade pode ser reescrita assim: m está para n, assim como seno de beta está para seno de gama. Essa relação, que nós vamos chamar de relação 3, é a única coisa da qual nós vamos precisar para o que segue. Vamos tratar aqui agora com o triângulo original ABC. E vamos aplicar a lei dos senos também nesse triângulo. Por exemplo, o seno do ângulo beta dividido pelo comprimento do lado oposto a ele, que nesse caso é Bzinho, é igual ao seno do ângulo gama dividido pelo comprimento do lado oposto a ele, que é o Czinho. Expressão essa que poderia ser reescrita da seguinte forma: seno de beta está para seno de gama, assim como B está para C. Essa expressão, que eu vou chamar de expressão 4, juntamente com a expressão 3, elas vão nos trazer de imediato aquilo de que precisamos. Observem, nós temos aqui duas expressões para o quociente seno de beta sobre seno de gama. Então, evidentemente, essas expressões são iguais, ou seja, como consequência de 3 e 4, nós temos que m está para n, assim como b está para c. Ou, em outras palavras, que m está para b, assim como n está para c. Essa é a expressão para o teorema da bissetriz externa. A expressão, portanto, felizmente é a mesma, só muda a configuração para cada caso: bissetriz interna e bissetriz externa. Acontece, porém, que nós temos uma outra forma de deduzir essas relações, usando, por exemplo, o teorema de Tales. Vamos tomar a configuração da bissetriz interna, ou seja, num triângulo ABC. Vamos considerar aqui que esse AP seja o segmento que representa a bissetriz interna. O ângulo no vértice A aqui, portanto, foi bissectado. E o segmento BC foi dividido em dois segmentos aditivos M e N, né? Pelo ponto B, vamos traçar uma paralela a essa bissetriz AP. Ora, se é uma paralela de fato, a AP, os ângulos alternos internos são congruentes. Então, esse ângulo aqui é congruente a este. Agora eu vou prolongar o segmento CA até pelo menos que ele encontre a paralela a AP, e esse ponto de encontro, digamos, nós vamos chamar de X. Observe então que nesta configuração nós temos duas paralelas cortadas por uma transversal. E como nós sabemos, os ângulos correspondentes são congruentes. Esse ângulo aqui, por exemplo, tem a mesma medida que este ângulo aqui, pois são correspondentes. Agora, lembrando da nossa nomenclatura, no triângulo original ABC, o comprimento do lado oposto ao vértice B, nós costumamos chamar de Bzinho. O comprimento do lado oposto ao vértice C, nós costumamos chamar de Czinho. Agora, olhando para este triângulo ABX, nós vemos que é um triângulo isósceles porque tem dois ângulos congruentes. Como consequência, como nós sabemos,
os lados correspondentes são congruentes. Então, esse lado AX também tem medida C. Lembre-se, BX aqui é a base desse triângulo isósceles. Agora, aplicando o teorema de Tales, nessa configuração, nós temos duas paralelas e duas transversais, CB e CX. Nós podemos afirmar, usando o teorema de Tales, por exemplo, que CP está para PB, assim como CA está para AX. Mas traduzindo isso, à luz da nossa notação, nós temos o seguinte: quem é CP? CP é M. O comprimento PB é N. O comprimento CA é Bzinho. E o comprimento AX é Czinho. Ou seja, novamente aqui nós temos o que devíamos ter. M está para B, assim como N está para C. Que é, como sabemos, a expressão do teorema da bissetriz interna. Para o caso da bissetriz externa, por exemplo, prolongando o segmento CA e o segmento CB, e traçando a bissetriz externa no ângulo externo A, nós poderíamos, por exemplo, fazer o seguinte. Vamos traçar pelo ponto B uma paralela a essa bissetriz AP, que intercepta o lado AC, digamos, em um ponto X. Uma vez que BX e AP são paralelos, os ângulos alternos internos são congruentes. Então, esse ângulo e este aqui são congruentes. Ainda pelo paralelismo entre essas duas retas, os ângulos correspondentes são congruentes. Então, este ângulo aqui é congruente a este aqui. Segue, portanto, que o triângulo AXB é isósceles de base BX. E, em particular, que os lados correspondentes são congruentes. Então, esse lado aqui, AX, também mede C. Vamos lembrar que aqui nós temos dois segmentos subtrativos, M e N. Vamos aplicar o teorema de Tales nessa configuração. Nós temos duas paralelas, BX e AP, duas transversais, CA e CP. Uma das formas de aplicar esse teorema, por exemplo, seria a seguinte: CA está para XA, assim como CP está para BP. Vamos colocar isso. CA está para XA, assim como CP está para BP. Traduzindo isso à luz da nossa notação, nós temos o CA aqui, lembrem-se, era a medida do lado AC do triângulo ABC, medida B, né, o Bzinho. Está para XA, XA mede C, assim como CP. CP, vejam esse segmento amarelo aqui, mede M, sobre BP, que mede N. Relação essa que pode também ser reescrita assim: M está para B, assim como N está para C. Novamente aquilo que deveríamos esperar, a expressão da tese do teorema da bissetriz externa. Como aplicação, vamos aqui resolver um problema que eu retirei do livro da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, o volume 9, que começa dizendo assim: consideremos um triângulo ABC de 15 centímetros de perímetro. A bissetriz externa do ângulo A desse triângulo encontra o prolongamento do lado BC em um ponto S. Antes de terminarmos a leitura desse problema, vamos logo tentar registrar graficamente uma interpretação dessas duas primeiras linhas do texto.
Aí nós temos o triângulo ABC, a bissetriz externa no ângulo A, cortando num ponto S o prolongamento do lado BC. Como sempre, eu aconselho fortemente que ao encarar um problema de matemática, você não procure logo desesperadamente pela solução desse problema, porque isso pode, de forma meio paradoxal, lhe atrapalhar. A melhor atitude é interpretar matemática e graficamente os dados fornecidos e, sem ligar ainda para o que está sendo pedido, procurar, com a interpretação que você obteve, obter o maior número possível de informações a partir dessa interpretação. Muito bem, prosseguindo, ele está dizendo aqui: sabendo que a bissetriz interna do ângulo A determina sobre BC dois segmentos BP e PC de medidas 3 e 2 centímetros, respectivamente. Vamos interromper aqui antes de verificar o que está sendo pedido e tentar, de novo, interpretar o que foi fornecido. Nós temos aqui uma bissetriz interna agora, interceptando o lado BC em um ponto P, que determinou dois segmentos de medidas 3 centímetros e 2 centímetros, respectivamente. BP era 3 e PC era 2. Vamos lembrar que no caso da bissetriz externa, nós temos dois segmentos subtrativos aqui. Esse BS, que eu vou chamar momentaneamente de U, e o CS, que eu vou chamar, digamos, de V. Antes de olhar para o que está sendo pedido, vamos olhar ainda para os dados fornecidos, porque, por exemplo, aqui nós temos um triângulo de 15 centímetros de perímetro. Então, a soma dos comprimentos dos lados desse triângulo é 15. Se eu somar o B com o C com esse lado, que a propósito tem medida 5, como vocês podem reparar, eu devo totalizar 15. Então, B mais C mais 5 é 15, ou seja, B mais C é 10. Vamos aplicar aqui o teorema da bissetriz interna primeiro. De acordo com a expressão do teorema da bissetriz interna, eu tenho C sobre 3 igual a B sobre 2. Né? Então vamos lá. C sobre 3 igual a B sobre 2. Em particular, por exemplo, quem era o C? O C era 3B sobre 2. Acontece que, de acordo com isto e com isso, nós provavelmente conseguimos encontrar as medidas de B e C. Vejam, quem é B mais C é 10. Por outro lado, B mais C é B mais este valor de C aqui, que é 3B sobre 2. E isto deverá totalizar 10. Multiplicando toda essa expressão por 2, nós teremos 2B mais 3B igual a 20, ou seja, 5B igual a 20, o que evidentemente nos forneceria B igual a 4. Mas se o B é igual a 4, vejam, o C será 3 vezes 4, 12, sobre 2, 6. O C será 6. Só que nós conseguimos também encontrar as medidas de U e V, muito provavelmente, porque, veja, de acordo com o teorema da bissetriz externa, agora, nós temos que C está para U, assim como B está para V. C está para U, assim como B está para V. Por outro lado, o C e o B estão achados. O C era 6 e o B era 4. Algo que dá para ser simplificado, como vocês podem estar reparando, né?
3 está para U, assim como 2 está para V. Em particular, nós podemos encontrar, por exemplo, que V é igual a 2U sobre 3. Por outro lado, os segmentos subtrativos U e V, eles funcionam assim. U menos V é igual a A, aquele comprimento do lado BC, que aliás nós sabemos que é 5. Vamos reescrever esta relação U menos V igual a 5 à luz desta informação aqui. U menos V é U menos 2U sobre 3. Multiplicando toda essa relação por 5, nós temos 3U menos 2U igual a 15. Então, U vai ser 15. Vamos substituir aqui. U é 15. Como U menos V deve ser 5, então V deve ser 10. Vamos dar uma olhada no que está sendo pedido aqui. Determine as medidas dos lados do triângulo e a medida do segmento CS, que foi exatamente o que encontramos. Os lados do triângulo têm medidas 5, evidentemente, a medida do lado BC. E os comprimentos B e C são respectivamente 4 e 6. E o segmento CS tem comprimento 10.